Oi, mulher incrível! Nós estamos aqui com mais um podcast Você é Incrível. Aqui é um lugar de mergulho, mergulho na alma, na sua história, no propósito de mulheres que resolveram transformar dor em destino. Resolveram deixar legado. E hoje eu vou entrevistar a Paula Araújo. Seja bem-vinda. Prazer é todo meu. A honra. Paula foi minha mentora, minha primeira mentora. Eu fiz experiência do lar com ela. Esse curso transformou por completo a minha casa. E curou tantas dores, né? E depois de um ano, né, Paula? Exatamente. A Paula Após um ano. A Paula virou minha cliente. E ali nós conseguimos extrair a história da Paula, todos os conhecimentos para transformar em um método, né, Paula? Exatamente. E nós criamos esse método, o método Joia Viva, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho da Joia Viva, o porquê da Joia Viva, como que nasceu a Joia Viva. Foi de uma conversa entre nós, um bate-papo, e fluiu. E nós queremos multiplicar a Joia Viva para as outras pessoas. E a Joia Viva começou com eu, né, uma joia bruta, entrei na experiência do lar completamente trocando os papéis, né, Paula? Totalmente. Naquela época, assim, no polo masculino, sem vaidade, né? Fazedora, né? Exatamente. Brava. Questionadora. Questionava tudo. Questionava tudo. Exatamente. Amélia, eu acho que da próxima eu vou fazer o seguinte, vou tirar uma foto de cada uma das minhas aluninhas antes, e depois, na primeira aula e na última aula. E vou mostrar para vocês, porque você era uma pessoa até o meio do curso. Depois mudou totalmente. E hoje eu vejo a Amélia transformada. Mas tudo foi porque, assim, quando eu entrei, era para ser da turma da Luciana Lande, né? Era. E a Luciana Lande só tinha turma de manhã. E ela falou, Amélia, eu vou procurar uma turma para você. Quando eu entrei naquela casa, todo mundo lindo e feminina, eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Falei assim, mas Deus foi curando, porque o que eu mais admirei em você foi que você não era assim, tem que, né? Ali tinha a lição e você não chegava impondo a lição. Você fazia com que a gente refletisse. Sequer, eu nunca fiz um curso tão leve e tão profundo ao mesmo tempo. Exato. Porque você não colocava o conteúdo, sabe, daquela forma assim pesada. Não, existia leveza. E cada sessão, porque foram 8? Foram 8 aulas, encontros. 8 encontros e mais um da formatura, né? Isso. Exatamente. Mas é isso. A Paula, ela não gosta de impor. Por isso que, às vezes, muitas das as nossas amigas do conselho lá, elas falam, nossa, com a Paula... Não, faz com a Paula, porque ela é mais tranquila. Porque tem perfis, né? São perfis de mulheres diferentes. Então, assim, E o meu perfil é esse. Eu acho que o amor... respeitadora. Eu respeito o limite da pessoa. Eu não gosto de falar imposição. Nem para minha alma eu gosto, entendeu? Nem para mim como pessoa. Eu não gosto de ser... faça isso e pronto, acabou. Eu quero saber o porquê. Só que mesmo assim, eu sabendo, eu deixo fluir. Eu não gosto de imposição. E eu já assim, eu saí dali, gente, querendo beber mais daquela fonte. Eu queria saber mais, porque era um contato
quase os primeiros contatos, porque eu tinha tido contato com o Espírito Santo com a doutora Carolina, né? Ali. E logo em seguida eu fui para a experiência do lar. Eu não tinha contato com pessoas evangélicas, pessoas cristãs. Não tinha. Então eu não conhecia músicas, eu não conhecia. Existia um preconceito estabelecido, né? E ali eu fui desarmando os conceitos pré-estabelecidos e fui gostando. Gostando de quê? Daquela intimidade com Deus. E na experiência do lar foi leve, porque você trouxe essa espiritualidade leve e de intimidade. Né? Eu penso que nós temos que resgatar o que é o feminino da mulher. E isso é um movimento dela. Sim. Entendeu? Então, eu não posso querer que a Amélia seja como a Paula, porque a Amélia, ela tem um DNA. Ela tem um DNA único, que Deus a fez como ela é hoje, com sua essência, com sua qualidade, com seu jeitinho de ser. Eu não posso trazer isso como uma obrigação. Eu tenho que respeitar até onde ela quer se enxergar mesmo, se ver. E eu estou, assim, honrada, assim, de ouvir seu testemunho, porque sempre a palavra de Deus fala, né, que quando você dá, é você que recebe. E vocês não imaginam o quanto é lindo você ver uma pessoa ser transformada pelo poder do Espírito Santo, porque não é a Paula. É quando a pessoa quer. Se você quer ser uma mulher transformada, você vai ser. Mas você tem que querer primeiro. Então, você quis. Eu quis. Você quis ser tocada, você quis ser transformada. Eu quis aprender, porque você né? pode passar por várias... Quer dizer, eu tinha, não, eu tenho, né? Eu ainda não parei. Você pode passar por várias mesas. Mas uma, você vai ser transformada. É a mesa que Deus tinha preparado naquele dia, naquele momento, naquele lugar. Eu acredito muito nisso. E foi assim que aconteceu comigo também. E quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com a Paula, eu me encantei ainda mais. Porque você tem esse jeito toda linda, né? Só que você também é linda por dentro. Porque a forma de adornar por fora, ela é leve e simples. Porque você mostra, assim, quando a gente está, às vezes, endurecida, a Amélia lá atrás, né? Esse adornar, porque eu sempre adorei me vestir bem, né? Só que aí eu passei por algumas dificuldades aonde eu me blindei. Então, quando eu cheguei, eu estava endurecida. E tinha ido para um polo que não era a Amélia. Mas a Amélia conhecia. Então, eu voltei a me adornar, né? Mas voltei porque eu entendi o propósito. Eu entendi. Vamos contar para elas um pouquinho da sua história. Só para finalizar esse momento que você está falando, que eu acho muito importante para a mulher, para todas as mulheres, a importância de valorizar o corpo que Deus te deu. Porque, às vezes, o dia a dia nos impede de gostarmos de nós. Nós começamos a ver as coisas acontecerem ao nosso redor, muitos afazeres, filhos, casa, e eu quero me afastar disso. E aí, ela não percebe que ela está se afastando dela mesma, da sua essência, da nossa essência, do nosso eu. E ela se enrijece. Sim. Ela passa a ser insensível, ela não se olha no espelho mais, ela está muito cansada, ela está por um fio. Eu não aguento mais essa coisa de casa. Aí ela foca muito no trabalho, esquece de focar nela. E quando você fala que você chegou enrijecida, você estava assim, nesse lugar. Sim. Nesse lugar. E hora nenhuma passou pela minha cabeça, sabe, Amélia, eu vou mudar essa mulher. Porque eu não tenho poder nenhum disso. Não temos, né?
Eu não tenho poder, o único que tem é Deus. E eu só fui passando o conteúdo que estava naquela mesa, que eram para todas. Né? E cada uma entendeu de uma forma e levou o melhor de si para casa. E transformou. Né? Então, assim, que a gente possa, que você, mulher, não se esqueça de olhar para você. Porque quando eu me amo, eu começo a amar as pessoas. Então, se eu não estou bem comigo mesmo, eu não consigo ser bem com meu filho, nem com meu esposo, nem no meu trabalho. Entendeu? Então, vamos dar uma pausa e vamos olhar para nós primeiro. Exatamente. Esse mergulho, né, profundo em quem somos. Eu falo que, sabe, Amélia, eu falo que é um mergulho na alma, sabe? E que um dia eu também precisei. E é todo dia, nós somos um ser em construção. Nós não somos prontos, não estamos prontos e acabados. Mas somos esse ser em construção. E esse mergulho na alma é muito importante. Eu falo muito que é a questão da comunhão à mesa. Porque quando você está entre as mulheres, nessa comunhão, lá no caso, quando você chegou, numa experiência, nós tínhamos 10 pessoas, né? 10 pessoas. 10 mulheres, na verdade. Então, as mulheres juntas, elas entrando em comunhão, nós geramos cura. Sim. É cura, é pura cura, é redenção. Né? E o que é mais gostoso, é que eu lembro até hoje, né? Eu olhava para Janaína, né? Exato. A Janaína. E ela tinha um sorriso tão maravilhoso. Eu falava, gente, tá isso está no meu painel dos sonhos, sorrir. Né? E como que chama a do dente? Que é a amiga da Janaína, que ficava as duas, gente? Sei. A loira. A loira. Esqueci a loira de olhos você me perdoa. Eu gosto tanto dessas duas, porque elas faziam a gente rir. E eram tardes, porque assim, eu tinha um sonho que era sentar à mesa com pessoas sem reclamar. Isso aí. Então, eu tinha parado. Eu já não queria mais sair com as amigas, porque eu já não aguentava mais esse negócio de você sair, todo mundo, cada uma reclamando ali do marido, reclamando dos filhos. Eu queria sentar em mesas onde eu fosse abastecida. E eu não queria levar reclamação. Certo. Né? E quando teve essa experiência, eu falei, gente, existem mesas onde é possível. É possível. É possível. É possível. E foi, assim, extraordinário. Sabe, Amélia, quando você fala isso, eu passei muito por isso também, sobre essa questão de quais as mesas eu deveria estar sentada. E eu passei por várias mesas. E chegava em algumas mesas, quando eu só ouvia mulheres falarem ou mal do marido, ou só de... Sabe, aquelas coisas, para mim, estavam sendo tão inúteis, ou só de... até traição, sabe? Você escutar isso de pessoas numa mesa de mulheres casadas há muito tempo, isso para mim, eu me sentia um ET, um extraterrestre, né? Eu estava fora daquele lugar, mas, ao mesmo tempo, eu tinha que estar naquele lugar para ouvir isso, entendeu? E para ser luz também, quando né? Eu falava algo... amiga, existem 2 palavras no casamento, amor e respeito. E ou você ama, ou você respeita, ou não tem jeito. Então, assim, não é falando do outro que você vai conseguir esse respeito, esse amor, essa reciprocidade, sabe? Essa autorresponsabilidade. Exatamente. E quando eu falava, não, que absurdo. Paula, não, deu, levou. Eu não acredito num casamento que é assim. Eu não acredito. E, enfim, aí, geralmente, a gente, nessa roda, se é luz ou se é trevas. E eu preferi ser luz em todas elas. E graças a Deus, eu tenho sentado em várias mesas e tem dado certo. E é sobre isso, né? Não é deixar de sentar, mas eu queria sentar em mesas onde eu pudesse beber, né? Hoje a gente senta em todas, né? Só que a gente sabe, não, isso aqui eu não quero beber, que eu brinco com as minhas filhas,
que quando elas trazem alguma, eu faço analogia da água, né? Eu falo da água suja. Vamos beber água no copo, que você é incrível. Eu falo assim, você só tem 2 opções. Falo para as minhas 2 filhas. Ou você bebe da água limpa, né? Ou você bebe água suja. Então, se sua amiga está fazendo alguma coisa ruim e você quer replicar, você vai estar bebendo água suja. Então, você tem que olhar. Então, é sobre isso, né? Exatamente. Mas isso aí dá muita conversa. Dá viu? muito. Eu quero entrar na história. Porque essa pessoa era pequenininha e ela já olhava com admiração para joias. Exatamente. Conta aquela história que você esperava. Exatamente. Eu vim de uma... Posso começar? Parece que tem que ter aquela introdução do pode início. Começar. Para ter o início de tudo. Então, assim, eu vim de uma família humilde do interior, né? Rio Verde, quem conhece Rio Verde, que hoje já é uma potência no agronegócio e tudo. Na época, assim, eu nem imaginaria que Rio Verde seria o que é hoje. Eu amo minha cidade, mas, porém, eu amo Goiânia, porque eu vim muito nova, muito jovem para Goiânia. Eu tinha 6 anos quando eu vim para Goiânia. E deixei Rio Verde lá, assim, com a maior alegria, porque minha irmã tinha vindo primeiro, ela veio para Goiânia primeiro e falou assim, Paula, e eu era caçula de 7 irmãos, eu era caçula, então imagina, a minha irmã mais velha, 10 anos à frente, 10 anos à frente de mim, e sempre, assim, eu tenho que voltar um pouquinho, porque sempre quando ela ia nos visitar em Rio Verde, eu era, assim, aficionada na minha irmã, apaixonada nela. Ela já veio, assim, com outro ar, a primeira vez que ela veio nos visitar, foi para Rio Verde nos visitar, ela já chegou com uma roupa linda, com a sandália linda, tudo, e assim, eu falei assim, nossa... Deve ser bom demais, Goiânia, deve ser bom demais. Você me leva para conhecer? Então, assim, eu era super parceira, assim, da minha irmã. Sem emocionar. Exato, porque senão não sai nada. Mas ela é linda. Mas é isso, minha irmã é linda por dentro, tudo. Então, aquilo já falou assim, nossa, Goiânia. Ai, um dia eu ainda vou morar lá. Eu falava para ela. E ela falava o seguinte, olha, se você for para Goiânia, você vai para... Eu vou te colocar na aula de balé. Aí ela contou tudo que tinha. Aí que eu queria mais. Então, assim, foi importante, foi muito importante a presença dela. E sem falar que eu pegava a sandália, as roupas dela e saía. Tudo grande, gente. Era tudo enorme em mim. Mas eu saía desfilando das roupas da irmãzinha, da irmã mais velha. Porque eu era apaixonada. Sou, né? Sou apaixonada. Enfim, viemos para Goiânia. Depois de muitos anos, ela convenceu meu pai e minha mãe a vender tudo em Rio Verde e mudar para Goiânia para me colocar numa escola melhor, né? E minhas irmãs também terminaram a faculdade, estudar. Viemos todos para Goiânia. Bairro Feliz. Então, assim, era um bairro maravilhoso. Primeiro a gente ia morar no Parque das Laranjeiras, aí a casa não deu certo, meu pai comprou no Bairro Feliz, na rua L14. Foi lá que eu passei a maior parte da minha infância, até os 12 anos. E o que acontece? Meu pai trabalhava numa joalheria. Ele era guarda, né? Ele guardava a joalheria. Aqueles guardas que ficam na porta. E eu estudava no Instituto de Educação de Goiás, aquela sainha azul, blusinha branca, tudo assim, aquele quichute, quem lembra de quichute? Bem engraxadinho, bem preto, bem arrumadinho. Eu sempre fui bem arrumada. Minha mãe era sempre cuidadosa. Nos levou, assim, a ter esse zelo, sabe? Na vestimenta, sabe? Porque ela também sabia costurar e ela fazia algumas roupas pra gente. Então, assim, não saímos de casa amassados. Hoje, tem pessoas e pessoas. Então, eu sou um pouquinho exigente nessa parte. Mas essa parte da vestimenta foi muito importante.
eu ia para a escola e no final da aula, eu ia toda arrumadinha, toda engomadinha, como diz. Ia para a escola e no final da aula, meu pai pedia para eu passar lá na joalheria para esperar ele, para eu não ir embora sozinha. Mas olha, eu saía do colégio, ia lá para a Rua 7, no centro, e o colégio era na Vila Nova. Eu falei assim, ai, gente, então tá, né? Só que eu pegava, o ônibus era Transurb, até a Rua 7, passava por baixo, porque era novinha, né? E não tinha dinheiro também, gente, para ficar pagando passagem. Essa é a real. Uhum. E eu ficava lá, chegava. Quando eu chegava, não, para mim era o paraíso. Ficar vendo aquelas vitrines, aqueles anéis, aqueles relógios. Mas eu era mais apaixonada nas joias, né? Brinco, corrente e tal. Ficava lá olhando. Então era um prato cheio para mim. E aí eu falava assim, nossa, um dia eu quero um anel igual esse aqui. E eu ficava assim. E naquela época, as meninas, a gente tinha não sei se cada um tem, hoje em dia é tudo diferente, né? Elas falavam assim, ai, tudo que a gente quiser, vamos pedir várias vezes na oração com o Papai do Céu, que ele vai dar. Então, assim, as minhas orações, olha que loucura. As minhas orações era assim, Papai do Céu, me dá um anel igual aquele, me dá um anel igual. Então, eu repetia várias vezes. E dormia falando aquilo. Então, na minha mente... Você já estava criando o seu futuro. E algo que eu nem imaginei, nem planejei. Uhum. Porque eu sempre fui a pessoa que deixava Deus conduzir o nosso caminho, porque eu fui a responsável, como diz minha mãe, né, de levar todos à igreja. Por conta de alguns detalhes, que depois a gente pode fazer um outro podcast, porque senão a história vai ser longa. Vai. E foi lá, esse desejo surgiu lá, e só que, gente, um detalhe muito importante, quando eu fiz 12 anos, aí eu falava, papai, nossa, ele vai me dar um relógio, porque ele falava assim, quando você fizer 12 anos, eu vou te dar uma joia. Uma joia. E joia, para mim, era anel, era brinco, era pulseira, era colar. Olha aí, gente. Era tudo isso. Aí, só que, quando eu fiz 12 anos, aí eu fiquei preparada, né? Falei, agora eu vou ganhar minha joia, que eu pedia toda noite para Papai do Céu antes de dormir. Aí, meu pai vem com a caixa linda, com laço, sabe? A caixa preta. Só que a caixa já era compridinha. Eu falei assim, uai, deve ser um colar, então, né? Aí ele veio... Não é que eu sou ingrata, gente. É porque a criança tem expectativa, e eu... Uhum. E aí, homem também tem outra visão, né? Meu pai tinha a visão dele, o que ele achava joia. Uhum. E meu pai era aficionado por relógios. Ele era assim, colecionava relógios. Uhum. Acho que o salário dele, assim, parte era para comprar relógio e parte era para suprir as necessidades. E ele me deu um relógio lindo. Ele era de ouro, sabe? Tinha uma gonda de couro. Eu esqueci a marca, porque eu não sou muito ligada em marcas de relógio. E me deu essa joia, porque é uma joia. Ele era de ouro, né? A caixa dele, tudo. E até pouco tempo eu tinha esse relógio. Eu mudei agora e não achei ainda. Mas eu vou esperar encontrar, porque ele registrou a data, sabe? Do meu aniversário atrás. Muito bonitinho, muito lindo. E ele me deu e falou assim, olha, nunca esqueça dessa joia. Ela representa o meu amor por você. E meu pai não era aquela pessoa de expressar amor, mas comigo, como eu fui a irmã caçula, a filha caçula, né? Mais nova de todas. Desculpa. Ele começou a expressar o sentimento, sabe? Então, assim, a gente teve uma sintonia muito forte. Eu falo assim, gente, eu me emociono porque hoje eu não tenho meu pai, mas eu sei que ele voltou para a casa do pai e está muito feliz lá, olhando por nós. É por isso que eu me emociono. Mas é isso. A minha primeira joia foi um relógio. Um relógio. Por que eu quis trazer isso, né? Porque às vezes a gente acha, né, que os nossos sonhos, porque
Depois passou-se vários acontecimentos, né? O Sérgio até te deu a primeira joia, foi um relógio Foi também. um relógio. Mas para trazer que o porquê da Paula hoje ser uma designer de joias, Exato, né? exato. Porque vem lá da infância, né? Veio. Ele estava lá na minha essência, né? Tava E na estava lá essência. no invisível, que depois a gente materializou, né? Materializou. No visível, que foi a construção dessa joia, dessa marca. Uhum. Mas, Amélia, eu falo assim que essa construção, eu fui essa joia viva, que Sim. Deus me encontrou primeiro, sabe? Eu me entendo isso, porque hoje não é para envaidecer, não é isso. Mas foi necessário eu ser essa descoberta por Cristo lá, eu ser descoberta por Cristo. Naquela época, para toda a minha família hoje, servir ao Senhor. Uhum. Entende? Foi Vamos contar, por isso. porque senão vai ficar uma lacuna. É, né? foi. Foi por causa de uma doença respiratória. Isso é uma né? doença respiratória que eu tive. Seu pai escutou, né? Naqueles carros de som. Ai, que ótimo. Conta essa parte, então. Vou contar rapidinho, então. Então, é porque parece que não faz muito sentido se eu contar picado, Não né? faz. Tem que ser... E é leveza. Então, tudo certo. Então, o que acontece? Porque quando eu fui encontrada por Cristo, porque às vezes a gente acha assim, eu aceitei a Jesus. Uhum. Aí pronto. Não é sobre Amor, isso. Né? Você aceitou Jesus. Jesus que te encontrou. Entendeu? Ele me encontrou. Entendeu? Então eu era aquela joia viva, perdida lá, e ele me encontrou, porque ele tinha um propósito de salvar a mim e a minha família. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu tinha uma doença respiratória muito, muito forte. Na época era bronquite. Eu não vou falar a minha idade, tá, gente? Mas naquela época era muito difícil. Uhum. E tinha, eu ficava no oxigênio, né? Naquelas balas de oxigênio. Passava muito mal. E meu pai estava numa fase de aposentado. E assim, meio que perdido. Ele aposentou-se muito cedo por conta de alguns problemas de saúde. Só que ele tinha um negócio, enfim. E eu muito doente, e ele me levava em todos os lugares, para curar, além dos médicos, né? E eu lembro de memórias, né, que minha mãe falava, vamos em tal lugar, vamos na benzedeira X, hoje tem uma sessão lá no Centro Espírita, vamos levar ela para receber. E meu pai, vamos levar. Essa menina tem que ser curada. Então, em todos os lugares, gente, até no Centro Espírita eu fui para ser curada e não fui. De repente, meu pai escuta lá, ele chegou lá em casa com um panfleto e o carro de som estava soltando um panfleto que um pastor que estava na cidade, numa tenda lá em Rio Verde, eu acho que foi uma das primeiras igrejas evangélicas que surgiu lá na cidade, com esses milagres, estava fazendo milagre, porque estava curando as pessoas, enfim, blá, 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 blá. Meu pai e minha mãe marcaram um encontro de lá nessa igreja. Gente, a igreja, para quem tinha, assim, eu tenho memórias, sabe? Bem vagas, mas tem. E eu confirmei tudo com minha mãe, com meu pai. Era um banco, eu lembro de um banco, e era de chão, assim, e lembro de poeira, sabe, muita coisa, assim, e que aquilo me fazia, era mal, sabe, mas no dia que eu fui a primeira vez, meu pai falou assim, se esse pastor curar minha filha, eu nunca mais vou sair da presença do Senhor. E foi isso, minha amiga. Esse pastor, ele foi usado por Deus, porque lá tinha um propósito, né? Uhum. Esse propósito se cumpriu naquele dia, naquele horário, na primeira oração. Uhum. Meu pai fala que ele orou por mim, pôs as mãos na minha cabeça e no meu peito, e eu nunca mais tive crise. E eu sou prova disso, porque hoje
amo atividade física, faço natação, já fiz natação, fiz corridas, meia maratona, várias meia maratonas, 10, 5 quilômetros, e nunca repetiu. Então, assim, veio disso, sabe? Uhum. Então, desde então, meu pai nunca saiu dos caminhos do Senhor. O Senhor encontrou ali aquela pérola, sabe? Que machucada, ela foi transformada na pérola, na joia viva, que ressuscitou várias pessoas naquele lugar. Então, a minha família, eu e minha família servimos ao Senhor. É isso que meu pai falava. Todos da minha casa servirão ao Senhor até os últimos dias que eu estiver nessa terra. Ele falou. E Deus cumpriu a promessa, porque Deus não é homem para mentir. E ele cumpriu, porque meu pai partiu. Todos os meus irmãos estão na presença do Senhor. Minhas filhas, os netos, a maioria dos netos, entendeu? Então, assim, o Senhor, quando Ele quer... E quando você deixa ser moldado por Ele, né? Ele transforma. Isso. A Paula, o que ela me ensinou? Ao extrair toda essa história, né? Porque era lágrima para cá, era lágrima para cá. A gente está resumindo. E aí a gente foi percebendo numa determinada tempo que eu extraí a história e depois, em um outro momento, eu fui extrair o porquê de cada coleção. Exato. Né? E naquele momento, a gente percebe um fio. Um fio condutor. Que cada fase que a Paula foi vivendo, né, de cura, porque, igual ela falou, nós estamos em constante transformação. É um processo. Então, vem desde lá da pandemia, onde foi a primeira joia criada por você, né? Exatamente. E vem toda numa condução. Nós não vamos falar de todas as coleções, mas nós vamos falar da última. Sim. Porque a última, ela fez conexão com todo o processo que eu vivi dentro da experiência do lar. E eu acho, assim, que realmente é uma coleção onde ela traz muito impacto. Né? A coleção chama Coleção Fio. Né? Conta para nós a história do anel, do brinco, né? E do bracelete fio. Ah, tá. Depois eu vou colocar imagens para vocês verem. Então, como que surgiu, né, o anel, a coleção fio? Eu gosto sempre de explicar um pouquinho, sempre na palavra, né? Porque quando eu tive a ideia de formatar, né, de materializar a joia, eu pensei, gente, o sentido da mesa, né? Então, a mesa. O que a mesa é, né? A mesa, ela está com pessoas, faz conexões com pessoas, e essas pessoas, elas estão ligadas de alguma forma uma com as outras. Para quê? Nós estamos pensando numa cura entre as mulheres, nós estamos pensando numa transformação, numa cura da alma. Então, eu não posso estar sentada no lugar sem que aquilo indiretamente ou diretamente te atinja. Sim. Né? Então, eu imaginei essas pessoas ligadas como uma aliança, né? Então, assim, a coleção Fio veio com a questão do cordão de 3 dobras, né? Que ele não se arrebenta facilmente, que representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que está nessa mesa, que está conduzindo essa reunião, como hoje nós estamos numa mesa, numa comunhão, com você aqui, mas nós estamos levando essa mensagem para quem está nos assistindo. Aí vem a ideia da coleção Fio. Se as mulheres que sentam nessa mesa, elas têm problemas como eu tive, como eu tenho também, meninas. Eu tenho. E supero eles, tenho superado eles com Deus, com a presença de Deus na minha vida. E quando eu pensei em criar a coleção Fio,
Foi de uma frase que veio, né? Que pode ser Começou antiga. a escutar tanto, né? Tanta gente. Ai, não aguento mais. Eu estou cansada. A pessoa fala, eu estou cansada e não procura ajuda, né? E já quer jogar tudo pro alto. Eu estou por... Eu estou por um fio. Nossa, então você está por um fio, está arrebentando. Ou se já não arrebentou, né? Aí eu falei assim, gente, eu não posso aceitar isso. Isso, gente, eu estou por um fio. Na minha cabeça não tem. Então, vamos voltar aqui. Aí eu criei o anel, porque ele representa o quê? A aliança, né? A aliança do Senhor. A aliança, ela não tem emenda, né? Você já reparou? Ela não tem emenda. Ela é redonda. Então, nós estamos aliançados nessa mesa com mulheres que querem um só propósito, querem ser transformadas, curadas, né? Uhum. Então, esse anel representa essa mesa, essa aliança. E quando nós estamos juntas, Amélia, é difícil, né? É difícil, não solta. É difícil soltar. E foi nessa intenção. Daí veio o brinco. Daí nós fizemos o bracelete também, que o bracelete é super lindo. Depois nós vamos mostrar para vocês. E que tem essa intenção da aliança, do conjunto, da comunhão, da cura à mesa, da conexão, né? E sempre com 3 palavrinhas, assim, que eu sou apaixonada, assim, que eu sempre falo, quando eu estou, assim, por um fio, eu volto, gente, Quem é a Paula? A Paula é filha, amada, né? Ela é respeitada, ela é feliz, ela é vó, ela é amiga. Mas as 3 palavras bem importantes no nosso relacionamento, agora estou falando do meu relacionamento, eu e meu esposo, é amor, compromisso e respeito, sabe? Porque Deus. Porque o principal deles é o Deus no centro desse círculo, no centro dessa relação. Entendeu? E você vai ver que a joia, ela vem fina, quer dizer, ali se a gente for... Porque tanto das relações, né, numa mesa, quanto numa relação também matrimonial. Matrimonial. Né, ela vem, são 2 artes. O marido, a mulher... E ali elas se encontram. Se entrelaçam. Né? Se unem. Se unem com quem? Com Deus. Com Deus. Então vira o cordão de 3 dobras. Né? Que não se arrebenta facilmente, né? Então, quando eu falo assim, tem a Amélia e a Paula, mas tem o Espírito Santo aqui. Isso. Então não arrebenta. Não arrebenta. Porque ele é o nosso socorro bem presente. Isso. Eu não posso viver uma vida sem os 3 principais da minha vida. Então, Paula, se eu te falar assim, o segredo de um bom casamento é eu trazer Jesus para dentro dele. Eu desafio você, mulher. Desafia. Se você ainda não experimentou, experimente. Traz Deus para a relação. Traga. Depois você me conta. Mas traga com fidelidade, tá bom? Não é só com intimidade, com... mudanças de hábitos mesmo, sabe? É transformação. Uma frase que você usou dentro ali do Experiência do Lar, falou assim, você sabia que Deus, ele é ciumento? Se você tá com problema, você vai contar primeiro para quem? Para suas amigas? Não, conta para Deus. Entra no seu secreto. Entra no seu secreto e conta para Deus. Exato. E pede a solução para Ele. Então, você está conversando ali com uma pessoa que realmente pode resolver o seu problema. Exato. Não propagar ali aquela murmuração, né? Exatamente. A murmuração que nos leva para um lugar que é retrocesso. Retrocesso. Né? Eu falo muito. E assim, Amélia, eu tive uma pessoa que na minha vida, assim, que passou, já está na casa do pai, que era muito murmuradeira, murmurava de tudo, reclamava de tudo. E eu tenho uma mãe que até hoje eu não vejo ela reclamar de nada. Sabe? Então, assim, eu sou privilegiada. Sim. Porque eu fui criada, assim, fui nesse ambiente. E hoje eu escuto as histórias e falo, gente, por isso que eu não julgo, sabe? Uhum. Por isso que eu não julgo as mulheres que sentam na minha mesa.
eu acolho. Uhum. Porque se Deus Isso deu... é verdade, gente. A gente não se sente julgada em nenhum momento. Não é para julgar. Quem somos nós, né? Uhum. A justiça é divina, é do Senhor, não é nossa. E eu fui tão acolhida em tantas mesas, por que eu não vou acolher? Né? Então, eu falo que é um privilégio, porque nem todas as mulheres tiveram pais como os meus. Eles tiveram muitas dificuldades. Eles me bateram, que hoje não pode. Mas depois é outra coisa, a gente pode entrar nisso daí depois. Mas eu fui daquela criada, assim, com regras, com limites. Rigidez, né? Eu falo que é educação, viu, Amélia? Educação. Porque hoje em dia não se tem mais filhos como antigamente. Mulheres Incríveis, vocês não acreditam, essa coleção não terminou. Existe um brinco e um anel chamado vírgula. Exato. O que é a vírgula, Paula? A vírgula, lá no português, na gramática, ela dá uma pausa, não é isso? Uma pausa na frase. Então, ali, né? eu tenho até um café à mesa com a Paula, que eu falo, gente, quando você está nervoso, você pega um copo d'água e bebe. Bebe água. É a vírgula. Ai, suspira. É a vírgula. Entendeu? É a vírgula. Porque ela te dá um descanso. Ela te traz a memória. Quem você é. Calma, vamos lá. Vamos prosseguir? Não vamos desistir agora, não? Ai, vamos para terapia de casal, sei lá, vamos para a igreja, vamos trazer Senhor para a nossa casa, vamos fazer um devocional, né? Nós temos que também procurar melhorar. Então, a intenção foi essa, e com muito amor. Porque ela tem vários corações. Tem vários corações desenhados ali. Tudo é com muita suavidade, muito amor. Você sabe que todas as vezes que eu vou dormir, assim, que eu vou deitar, eu faço a minha oração, aí eu entrego, Senhor, coloca amor nas minhas palavras. Não deixa. Falo várias vezes para mim. Não deixa eu ser. Está rígida. Coloca amor na forma de falar, Amélia. Coloca amor. Não tá legal. Isso é posicionamento, sabe? Uhum. Isso é posicionamento. E eu prego para minha alma, né? Porque primeiro é o espírito, né? A alma, depois o corpo, né? Uhum. Eu estou lá sempre pregando para meu espírito, assim, meu espírito pregando para minha alma, olha, leveza, amor, fidelidade, paz, compromisso. Porque é isso, eu tenho que respirar isso, porque quando eu não é da minha mente para o coração, né? É do espírito. Quando vem do espírito, ele chega ao coração. Uhum. Quando ele vai só da mente, é dificilmente. É uma mente que igual mente, Eva. Às vezes, pra gente, né? Eva ficou lá querendo conhecer, né? E o que aconteceu com ela? Ela queria ser Deus. Ela queria algo a mais. Queria entender como é que era essa história, como é que ele chegou a ser Deus, né? Então, assim, que nós possamos ser humildes o suficiente e entender que tem hora para tudo, mas que as palavras devem ser ditas em amor. Uhum. Em amor. Elas não devem ficar escondidas. Eu falo muito bem que nós estamos vivendo um mundo de Marta, né? Inclusive, é um mundo muito frenético, muito rápido. Parece que as coisas estão acontecendo muito rápido. E a gente está esquecendo o nosso tempo de solitude, o tempo com Deus, nosso tempo conosco mesmo, né? Até de respirar, de ouvir a nossa respiração, né? Ontem eu fiz essa reflexão, eu fiz até esse exercício. A gente estava no nosso grupo de oração e uma das amigas falou sobre o respirar, né? Uhum. Aí nós respiramos para acalmar o ânimo. Eu lembro que meu pai fala assim, respira para acalmar o ânimo. Então, assim, é isso. Sabe? Respirar, essa pausa. A vírgula então, ela vai me lembrar isso. Ela vai trazer isso. Né? Essa reflexão sobre o meu relacionamento e sobre... Por que eu preciso dar uma resposta impulsiva naquela reação? Por que eu não posso respirar e falar assim, qual a melhor frase? Essa frase que eu estou querendo falar, ela está com amor, né? Exatamente, está com amor.
Estar com amor. E é isso, a questão da coleção vírgula, nós temos o anel, temos... Não, né, a coleção fio, né? Nós temos o fio, da coleção fio. Nós temos o anel, o bracelete e o brinco. E que vem a pausa, né? Que vem a vírgula, nós temos o brinco vírgula e o anel vírgula também. Aí quando a gente olha, então, poxa, esse aqui vai me lembrar, nossa, gente, eu recomendo, use o anel, tá bom? Porque na hora que você ficar nervosa, você olha para ele. Eu não estou falando para você esconder seus sentimentos, não é isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso, porque muitas pessoas confundem a sua fala, sabe? Não é isso. É se posicionar de uma forma com você afeto. Vai lá. Fala com minhas filhas, fala com meu marido. Eu não escondo meu sentimento, não, gente. Se eu tô com raiva, eu tô com raiva. Se eu tô com calma, em paz, eu tô com paz. A minha amiga fala, nossa, amiga, que você tá com raiva desse jeito? Eu falo assim, não, eu tô. Mas quando eu fico mesmo. Mas isso é da minha carne. Eu sou humano, eu vivo nesse mundo. Né? Eu não sou daqui, mas eu estou aqui. Né? Eu sou. Agora vamos falar que essa coleção fio também tem o brinco leque de amor. Sim. Nós temos o anel... Como é que chama o anel que fica aí nesse dedo? De dedo mínimo, né? Isso. Aqui. Aí, olha aqui. ele tá ali. Tá aqui. Afeto. O anel afeto. Então, aí eu trouxe, aí veio a pausa, né? Nós começamos do fio, né? Isso. Começamos da vírgula, vai pra da pausa. O amor, gente. É expansão a expansão do amor. Aí veio o brinco leque com o anel de dedo, né? Ele expande. E tem várias lapidações, o brinco, que eu falo assim, que ele é... Porque são várias pessoas, né? São pessoas diferentes, que estão unidas. Isso. E que tem que expandir esse amor. Ele tem que alcançar as pessoas, né? E ao meio é um coração também. Então, assim, quando vocês virem coração, vocês lembram da Paula. Que vira todas as coleções, aconteça o que acontecer, sempre tem um coração ali. Para trazer a memória, quem eu sou, qual é a minha essência, as minhas virtudes. E eu procuro sempre me aprimorar em amor, sabe? Eu sou apaixonada em Paulo, nas cartas de Coríntios, lá. Eu acho que ele fala muito bem do amor, né? Paulo, para mim, é o apóstolo mais... que traz essa mensagem mais direta do amor. Quando no relacionamento, né? Quando você trouxe ali, é justamente esse expandir esse amor, né? Porque dentro de um casamento, a gente tem que também criar oportunidades para que a gente possa amar cada dia. Exato. Porque vem aquela correria, vem as conquistas, né? E às vezes a gente se perde ali naquele tanto de papéis. Exatamente. Né? E você sempre falou, Amélia, organiza um tempo, né? Organiza um tempo para que você tenha essa pausa com seu marido, para que expanda o amor. Não é somente em ocasiões, em viagens. Não. Põe à mesa, senta ali, conversa com seu marido. Exatamente. Isso é bem fundamental. Acho que eu estava comentando, não sei se era com você, essa questão de, às vezes, o casamento vai passando por vários momentos, né? Difíceis. Quando você está no início do casamento, você quer construir um patrimônio, você quer construir uma escola para filho, tudo. Aí você envolve naquele momento, naquela coisa toda lá, e esquece do seu relacionamento, que é a pessoa principal, que na fase... Eu falo isso porque a fase que eu vivo hoje, se nós dois não tivéssemos construído esse relacionamento de amizade, porque acaba que você tem que ter uma amizade mesmo, você tem que ter amor, tem que ter respeito, tem que ter compromisso, e ele vai se fortalecendo na fase que eu estou vivendo. Se você não constrói isso com validação, elogiar mesmo. Lembrar que tem uma pessoa que está lá do seu lado, elogiar. Por mais que às vezes está doendo a sua carne alguma coisa que ele te falou. Sabe por quê? Porque a palavra tem poder. Tem poder. Tudo que eu falo, se ela saiu, se eu lancei para fora aquilo, ela vai alcançar um lugar.
Se eu falar coisas que não são edificantes, ela vai encontrar um coração para fazer morada. Agora, se eu falar uma palavra que traz amor, que traz presença, ela também vai encontrar. Sim. Encontra bem mais rápido. Entendeu? Então, assim, dependendo daquilo que eu falo, se eu falar e não for com amor, vai trazer feridas emocionais grandes, enormes, e o relacionamento vai se esfriando, e aí tem as consequências que todos nós sabemos, né? E as mulheres estão assim hoje, elas estão fugindo de casa, da mesa, para o trabalho. Então, agora é a performance da mulher que trabalha fora, né? E tá tudo certo trabalhar fora. Não tem problema. Desde que você também esteja atenta ali pro seu lar. Exatamente. E outra, é questão de escolha. É questão de escolha. Só que elas estão escolhendo abandonar a casa e trabalhar. Não é erro, gente. Trabalhar é edificante. Trabalho edifica as pessoas. Né? Edifica. Mas já que eu tenho agora um momento que eu estou com um filho pequeno, vamos ter um tempo para casa também. Porque senão a culpa vai vir. Vai. Entendeu? E vem mesmo. Vem. É muito mais fácil a cobrança chegar na sua porta do que o amor, a tranquilidade, a paz. E o que nós estamos buscando hoje? A comunhão para trazer o quê? A paz. O que as mulheradas estão buscando hoje? É paz. Aí elas acham que vão encontrar essa paz lá no serviço. Aí chega em casa e está tudo de perna pro ar, né? Não tem nem lista de compra. Não sabe nem o que tem. Nossa, não tem nada na cozinha. Nossa, o que eu vou fazer de lanche para minha filha? Cadê a saúde emocional do seu filho? A saúde física? Nós temos que cuidar dessas crianças, que vão ser os adultos do futuro, que vão reger essa terra. Qual legado nós estamos deixando? Né? Então, vamos incluir elas também. Vamos incluir. Vamos fazer nossa parte de mãe, nossa parte de empresária. Eu sou empresária. Sim. Meu marido também é. Então, assim, sofremos. Mas agora a gente está colhendo o fruto que a gente semeou. Então, dependendo da semente que você lança, independente, você vai colher. Vai colher. Se é uma semente boa, ela vai encontrar lugar. Se é uma semente ruim também, gente, se o coração não for fértil e obediente ao Senhor, vai encontrar ruindade também. E tá tudo certo, né? E a última peça dessa coleção. Ah, tá. Eu até trouxe, né? E eu falo muito, porque foi o primeiro salmo que eu aprendi. Então, assim, tem 2 frases na Bíblia que eu amo, eu sou apaixonada, assim, que eu falo que é a minha razão de viver, de acordar todos os dias, né? Que primeiro eu acordo e já falo. Eu acho que você vai lembrar, né? Com certeza. Que eu abro a janela do meu quarto e falo que a alegria do Senhor é minha força. E ela é minha força. Porque se não fosse o Senhor trazer o que Ele tem para mim hoje, eu nada seria. Nada seria. Então, essa é a alegria do Senhor, que é a minha força e que rege minha vida. E o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor. Então, eu falo que... Aí eu abraço leite. É uma joia versátil. Ela tem 2 lados. Aqui nós colocamos o topázio branco e aqui nós colocamos o Senhor é o meu pastor. Com os diamantes para selar. 3 diamantes também para selar a eternidade, né? Então, praticamente todas as joias têm 3 pedras ali. 3 pedras. Sempre eu trabalho com essas 3 pedras para lembrar a unidade, né? E aí vai de quem... Não estou falando de religiosidade nem nada, mas no meu caso, né? É uma joia de propósito. Com propósito, né? Que ela vai cumprir propósito. E o Senhor é meu pastor, ele representa Deus nessa relação, né? Então, são as 3 palavras, o amor, o compromisso e Deus, que você não pode deixar faltar na sua casa. Se você ainda não conhece, faça o favor de começar a procurar, porque é a solução, é um caminho. É o caminho. É o caminho.
É o caminho da Eu não estou paz, falando né? das... Não é sobre religiosidade, né, Paula? Não, eu não estou falando se Deus criou psicólogo. Gente, uma terapia de casais, faça. Não desiste do seu casamento antes de tentar. Sabe? Não desiste do seu casamento antes de elogiar seu marido. Não, procurar ser elogiado também, de fazer a sua parte. Porque ele faz sua parte, você faz a sua parte também. Então, os dois, eles têm que ter comunhão, tem que ter diálogo, tem que ter conversa. Sabe? Tem que ter essa empatia, essa presença de Deus no relacionamento. Vocês estão vendo o tanto que é profunda essa mulher? Não tem como não querer beber mais da fonte, né? Então foi aí que nós criamos, né? Que já está. Nós já lançamos o primeiro episódio. Foi. Né? Nosso primeiro episódio foi trazendo. Foi tão emocionante porque a gente falou assim, ó, nós vamos colocar a mesa. Então a gente vai trazer a mentoria Joia Viva para a mesa. E a Paula virou e falou assim, a primeira mesa que eu fizer, né? Vai ser a minha mãe, as minhas irmãs, as minhas filhas e as minhas netas. É sobre honra, né, Paula? É sobre honra. É sobre honrar quem tem honra, né? E foi tão, assim, maravilhoso, porque nós usamos essa mesa no Dia das Mães. Então, nós fizemos 3 eventos em um dia, né? Em um dia. Foi tremendo. Foi assim. muito lindo. E tem a história. E foi, assim, bem rápido, né? A decisão foi acho menos de 15, de 2 semanas? Acho que foi. Foi 2 semanas para a gente organizar isso. E eu posso continuar? Pode. Não, porque foi tão lindo. Eu falei igual... Quando Maria foi visitada pelo anjo, né? Ela falou assim, o anjo fala que ela ia gerar um filho, que ia ser o Salvador, tal, tudo. Eu imagino como que ela falou, né? Aí ela simplesmente, como se dará isso, né? Eu assim, como se dará? Eu senti assim, ó, a petulância falar como Maria, né? Mas ela foi a mulher comum como nós, como qualquer um de nós, e ela foi escolhida. E quando a gente teve essa ideia, eu falei assim, como se dará isso? Minha filha trabalha o dia inteiro igual, né? Em Brasília. Trabalho o dia inteiro. E parece que é a semana de prova da Gabi. A outra mora em Brasília com 2 filhos e grávida. Nossa, vai ser impossível. E a Amélia lá falando, não, vai isso, vai acontecer isso e tal. Eu, Aí fiquei caladinha, né? Aí depois eu ligo para ela no outro dia, ó. Tudo certo. Não vai dar, primeiro foi, não vai dar para Tati vir, vamos fazer com as minhas irmãs. Minhas irmãs e pronto, e tá tudo certo, porque até em honra a elas, que os filhos não vão poder estar aqui junto e tal. Beleza. Ligo para minha irmã mais velha, para convidá-la. Essa parte eu não te contei, eu acho que não te contei. Ela, como assim? Minhas filhas moram lá no Texas, elas não estão aqui. Eu acho que aí tem justificativa. Agora, as suas filhas, Paula, moram aqui. Você vai ligar para elas e vai falar para elas comparecerem nesse chá. É uma intimação. Não é um convite. Ai, mas será? Elas não vão conseguir? Vai ser impossível a Tatiane vir e tal, porque ela tem que dar aula e tem que atender os pacientes e tal, que ela é médica lá em Brasília. E a outra que trabalha aqui no marketing freneticamente e não podia também, imagina. Enfim, eu acho que ela também deve ter ligado para as meninas. Eu liguei para as meninas e falei assim, ó, quarta-feira, às 15 horas, vai acontecer isso, eu quero vocês, só isso. Ah, mas eu quero vocês. Mas como assim tal? Tá marcado? Fecha a agenda, dá um jeito. E, enfim, deu certo, né? Deu certo. Criamos memórias. Vai lá, vou colocar aqui o @ da Paula, né? E tem toda a jornada desse evento ali. Exato. E foi tremendo. E depois disso, eu comecei a viver. Como é bom, né? Por isso que eu falo, a palavra, ela
tem que ser firmada, né? Por isso que tem que ter cuidado com a frase, com a palavra que você vai soltar, que vai sair da sua boca. Porque depois ela gera vida em algum lugar. Se for bênção, vai ser bênção. Se for maldição, Deus o livre, né? Mas, então eu falei, não, vai acontecer, e aconteceu. E aconteceu muito mais daquilo que eu podia pedir ou imaginar para Deus. Porque a honra à minha mãe, as minhas irmãs. E foi até bom, porque quando eu falei, as meninas não vão, Amélia, as minhas irmãs vão, foi maravilhoso, porque daí materializou-se a ideia mesmo, da primeira mesa, eu falar do método para minha mãe, para as minhas irmãs, e honrá-las com esse projeto. Né? Então, nós vamos soltar, né? Joias Vivas. Sim. Aqui agora um compromisso público. Exato. E vão vir muitas novidades, porque aquela água, né, que eu queria beber mais quando eu saí do Experiência do Lar, hoje a gente já está transbordando nas redes sociais. Né? Glória a Deus. É mesmo. É verdade. É isso, porque já tem o Café com a Paula, ali já tem vários conteúdos, com você trazendo todos esses conhecimentos, porque esses conhecimentos que somente aquelas 10 pessoas, né, de tempos em tempos vivem, é muito pouco. É pouco. A gente tem que realmente impactar mais vidas e levar mais a palavra realmente, porque a sua forma de impactar é uma, a minha é outra, e nós temos que trazer isso. E é sobre esse meu trabalho, né? Que é um trabalho maravilhoso, assim. Eu até quero te honrar. Eu falei depois que a gente terminou a honra lá tudo, eu falei, gente, se não fosse a Amélia aqui, nada disso teria acontecido. Porque, e olha, Amélia, eu vou te falar que você é resposta de oração na minha vida, porque sempre eu tive dificuldade, como eu vim de uma família, né, de toda aquela circunstância de cura, de aceitar Jesus, de ser crente, e as pessoas, às vezes, naquela época discriminavam muito. Hoje não, hoje graças a Deus, é tudo assim, escancarado, a gente fala, nós temos liberdade no Brasil de falar desse amor, né? Antes não era assim. Então, às vezes, eu sentava em algumas mesas e não podia expressar a minha real identidade, porque as pessoas, ou elas cortavam, ou eu te recriminavam, ou não te chamava mais para aqueles convites. E não é que eu queria aceitação, mas eu queria o respeito delas sem ofendê-las, sabe? E aí, às vezes, só com o seu gesto mesmo. Mas elas conheciam, sabiam, a Paula é diferente. Então, tanto é que alguns convites que eram feitos, eu não era convidada porque já não era o meu lugar ali. E eu super entendia tudo aquilo. E eu pedia, Deus, traga uma pessoa para me ajudar até no meu Instagram, no meu site lá. Eu quero trazer a joia com propósito, mas que tem uma pessoa para me ajudar, que eu não posso estar sozinha. Porque o sim, o amém, eu tenho através de 2 pessoas. Isso no reino dos céus, no reino de Deus, isso aí, ele sela, ele concretiza, né? E eu tinha, sabe, Amélia, eu orava a Deus, todo mundo tem uma pessoa que pode abrir o coração, pode falar da sua história. Eu quero uma pessoa de honra. Então, você é essa mulher de honra, sabe, Amélia? Que o Senhor colocou na minha vida. E eu não sabia que você tinha sido tão tocada com as nossas aulas. Não, e não é só com as aulas, porque, assim, a cada presença a gente aprende. Né? Não tem como. E, assim, não é a Paula, como sempre eu te falo, sabe? Tudo é para a honra e glória, né, do Senhor. Não é sobre mim, mas é sobre o reino. É do reino, sabe? E aí o Senhor me coloca, você... No início tive muitas restrições, porque eu falei assim, gente, agora tem que ser para valer. Então, assim, talvez o meu perfil comportamental não seja esse, assim, mas você está sabendo lidar comigo, porque eu estou numa fase que eu não gosto muito de cobrança.
entendeu? É uma Mas fase não é de nem liberdade, isso, não é sei lá, nem é de isso, falar Paulo. não, né? Não, é ser leve. Ser leve. Para que eu, né? Eu É. acredito assim, você tem, porque quando eu trago uma proposta, eu trago realmente uma proposta mais inovadora e uma proposta mais arrojada, Exato. né? A princípio você falou, vamos deixar esse método por aqui? É. Vamos trabalhar a joia, né? E tá tudo certo. E a gente vem, não é respeitando. O tempo, né? É, De cada uma, respeitando. né? Porque cada um de nós temos um tempo. E nós temos que respeitar isso. Às vezes o seu tempo ainda não chegou, mas ele vai chegar. Mas também, movimente-se, né? Tem que colocar em ação. Eu falo assim, não só escute, né? Não só ouve, escute, né? Dá um passo de cada vez, movimento, dá um passo, faça alguma coisa. Isso. Porque não adianta. A jornada é como se fosse uma escada, né? A hora que a gente olha lá para cima é muito grande. O nosso sonho ele está muito, muito, muito distante. Mas se você for caminhando um degrau por vez, ele é alcançável. Exatamente. Agora, se a gente ficar aqui parado e olhando só para o sonho, aquele tão distante, ele vai ser sempre impossível. Ele é do tamanho que você colocar, né? Ele é impossível. É impossível. Agora, se a gente for colocando um passo de cada vez, né? É verdade. Então, é isso. Aí nasceu o método Joia Viva, que eu nem imaginava. A gente nem imaginava isso. Eu já escrevi um devocional. Nós temos um devocional do Cartas Vivas de Amor. Escrevi em Toronto, esse primeiro devocional, porque eu estava lá passando 2 meses, que meu neto, né, meu primeiro neto homem, Mateus, nasceu lá. E eu escrevi lá, eu nem imaginava escrever outro. Aí surgiu Mulheres de Impacto, e a Amélia estava comigo, e nós escrevemos outro, que é o brilho da joia, né? Então foi no Mulheres de Impacto, que também mais um devocional, e agora vem o método Joia Viva, né? Que bênção. Vai vir um livro, né? Vai vir um livro, e eu estou, assim, muito feliz. E tudo é oração, porque eu falo, olha, que sair da minha boca, né, dos nossos pensamentos, que sejam em oração, que se for de ser, que o Senhor conduza com leveza e que dê paz no nosso coração. Porque se Ele der paz no meu coração e no seu, né, nós estaremos juntas. Isso. E essa mesa, ela já teve a primeira mesa. Já. Agora vamos para outras e multiplicar mesas. E outras mesas, isso, né, Amélia? Na próximo episódio, né? Depois a gente conta para elas como que vai ser esse desenrolar dessas mesas. Dessas mesas, exatamente. Isso. Eu posso só fechar uma coisa, assim, que para mim foi, assim, super importante fazer lá do dia da mesa, da honra. Quando eu coloquei minha mãe a gente fez aquela honra do lavar os pés, que eu acho muito importante, porque Jesus, antes de ser crucificado, ele lavou os pés dos discípulos, né? Isso em honra. Pensa, se Jesus, com aquela humildade dele, né? Ele lavou os pés, por que não? Por que não lavar os pés da minha mãe e honrá-la por tudo? Porque a mulher, você sabe que ela tem um problema muito sério com a mãe, né? Todas as mulheres, ela tem que resolver os problemas com a mãe dela para ela se resolver, né? E ela não tem que culpar a mãe de nada, porque a mãe não tem culpa. A mãe deu o que podia dar, né? Se você tiver alguma coisa para questionar, não é só a mãe, você vai questionar a Deus, porque Deus que deu essa mãe para você, não é? É nesse nível. Nesse nível, né? Então, se Deus é pai, então se você está falando mal de sua mãe, você está falando mal de Deus. Complexo. Então, é bem assim, relativo. E esse complexo, e fala o que você achar. Mas, quando eu falo sobre isso, honrar pai e mãe, para que seus dias prolonguem nessa terra. Né? E foi lindo aquele momento. E você não imagina aquela semana. Eu vivia, eu respirava aquilo tudo. Eu quis montar eu poderia terceirizar. Eu estou falando da Paula, tá? Não estou falando que você tem que ser assim. Não é sobre isso.
Mas eu quis fazer, eu quis montar os arranjos, eu quis fazer o pão, eu quis, eu quis montar a mesa, eu que montei a mesa dessa vez, entendeu? Porque eu já ensinei a Ana Paula a fazer tudo, mas eu quis montar a mesa. Então, assim, eu fui vivendo, respirando aquele momento. E foi único e muito especial eu pegar aquela caixa de fotos e ter momentos maravilhosos de memórias. Porque as lembranças, elas vão passar, mas memórias, elas vão ficar. Né? Então, elas são eternizadas. Né? Eu sempre falo isso, que o pouco tempo que você tem com seus filhos, né? Criar memórias. Exato. E aquilo ali foi assim, maravilhoso. Eu vivi, né? Toda aquela emoção, ver a netinha pegando a foto. E a alegria, foi uma alegria, foi realmente uma alegria. E uma alegria, eu peguei, realmente, Amélia, foi como se dará. Você viu tudo que aconteceu ali? Foi lindo. Tudo, e a casa ficou muito movimentada. Na segunda-feira, quando todo mundo tinha ido embora, eu falei assim, nossa, que casa vazia. Mas tinha a presença do Senhor, e você lembra que eu coloquei os 10 lugares da minha mesa, e sendo que tinha 9. Aí você falou, mas esse prato não precisa. Eu falei assim, não, deixa ele aí, vai ter. Porque eu tenho esse costume, assim. Mas eu sempre falei para vocês lá no Experiência. Principalmente para quem está sozinha em casa. Sozinha em casa. Se você não tem um companheiro ainda, gente, profetiza, coloca o prato. Chama Jesus para estar com você ali. Isso. E ele tem que estar em todas as mesas. Então, assim, e eu tenho isso. Eu sempre monto um prato a mais lá em casa. Porque se Jesus não estiver, ele vai estar em todas as mesas, mas se ele não estiver presente ali naquele momento, ele vai mandar alguém. E esse alguém vem acompanhado com ele, entendeu? Então, deixa um prato lá, monta lá mais um prato. Esse é para Jesus. Esse é para o seu namorado Jesus. Se você é solteira, e você quer casar com Jesus, casa com Jesus. Então, não fica solteira não. Mas, pelo menos, vai servir a comunidade. Eu falo muito isso. E a minha cura veio, porque depois eu tenho que falar da minha cura, ela veio através da comunidade. Eu fui ajudar a comunidade. Primeiro, eu passei por ela, eu passei pelo processo que começou lá com a mulher única. Daí, eu passando por todos esses processos, eu comecei a multiplicar na vida das outras mulheres. Azeite transbordante. É isso. A gente não pode reter. Nós temos que ser um rio que flui, que leva a água até o mar, não vai? Então, é isso. Mulheres incríveis. Hoje, nós tivemos o prazer dessa tarde, né? Foi maravilhosa. Nem vi passar essa tarde. E é sobre isso. É levar essa leveza, é mostrar para as pessoas, né? Porque às vezes é só eu que estou enxergando essa Paula, agora não. Todo mundo pode enxergar como eu a vejo, né? Eu falo muito assim que nós não fazemos nada, mas o Senhor nos usa, né? E que eu sempre falo que tudo que eu for falar, for pensar, que seja os pensamentos do Senhor em mim e a fala do Senhor em mim, sabe? Que possa fluir. Porque ela flui quando ela vem do coração, né? E eu peço muito esse coração de amor, esse coração de perdão, esse coração que possa acolher. Paula, deixe uma frase para essas mulheres lindas que estão nos assistindo. Pois uma frase. Eu sempre gosto assim de falar, eu falo muito, até para as minhas netas, assim, porque eu estou deixando, eu quero construir esse legado, né? Esse legado para elas. Aquela de Josué, que fala ser forte e corajosa. Ser forte e corajosa porque o Senhor não te abandona, né? E não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Mas
Muito obrigada por Amém. você estar. Obrigada eu por estar aqui nesse banquete com você. Foi maravilhoso. Deus continue abençoando sua vida, sua caminhada. Que possa ser bênção e transbordar na vida das mulheres. Como você tem feito, Amélia. Isso. Você é essa mulher. Transbordante. Essa é a minha missão. Fazer você, né, transbordar. Um abraço e até o próximo episódio de Você é Incrível.